A série Dark foi a primeira original da Netflix que era totalmente alemã, e por causa disso, obviamente, nós temos várias coisas que são typisch deutsch, né? Tipicamente alemãs. E como hoje é o último dia antes do apocalipse, a gente correu aqui enquanto a gente tem tempo ainda, e separamos pra vocês aqui 16 coisas, né? Claro que tem muito mais. 16 coisas em Dark que são absolutamente alemãs. E aí, claro, né, gente? Se preparem pra esse vídeo porque ele, obviamente, vai ter spoilers da primeira e da segunda temporada de Dark. Então, a primeira coisa que a gente separou foi a proximidade com a floresta, né? Depois do idioma alemão, a coisa mais alemã do Dark é a proximidade com a natureza, né? A Alemanha em si tem 32% de território coberto por floresta, então é mega comum que várias cidades sejam realmente na beira da floresta, e isso gera aí, né, várias histórias, né, os contos de fadas, várias vezes se passam nas florestas, a Floresta Negra aqui na Alemanha é muito famosa, né, por exemplo, então é realmente uma coisa aí muito próxima da gente. Inclusive aqui em Berlim, né, a gente tá numa metrópole, não é megalópole não. Numa metrópole mundial, numa cidade grande, na capital da Alemanha. E aqui, por exemplo, a gente tem a floresta de Grunewald dentro do território de Berlim, que é uma floresta gigante que tem 3.000 hectares mais ou menos e tá dentro da cidade de Berlim. E assim, pra nós aqui de casa, a gente tem acesso muito fácil, muito rápido a muitas outras florestas, não só a Grunewald. Então é uma coisa que a gente pessoalmente faz bastante também. Não muito tempo atrás, num dos nossos outros vídeos de Dark, uma pessoa comentou: nossa, que coisa esquisita esses alemães, não param de andar na floresta. Mas acontece, é isso aí que a gente faz por aqui mesmo. É verdade, é um passatempo muito comum no fim de semana, né? Inclusive tem um verbo para isso que é o wandern, né? Que é o passear ou então o caminhar, que é sempre ligado a passear na floresta mesmo, na natureza, no caso. O wander ele tem a ver também com caminhar sem destino. Sem rumo, né? Se perder na floresta. É bem poético, bem bonito. É natural então considerar que se tem muitas florestas, tem muitos animais nessas florestas, né? Nós temos muitos porcos selvagens, veados e até em várias regiões da Alemanha nós temos até lobos, por exemplo, e existe um sistema de caçadores, né? Pessoas que estudam para ser caçadores, estudam não apenas, né, mira, mas também estudam sobre o equilíbrio ambiental, né, da floresta, eles estudam como lidar com o bicho depois de caçar, porque, né, normalmente tu tem que caçar para se alimentar com ele depois, então existe aí todo um curso de caçadores e existe um sistema para esses caçadores dentro das florestas, né, que a gente até vê na série do Dark. E uma coisa que aparece em Dark, que talvez vocês tenham visto e ficado encafifados sem entender o que era aquilo, são as estruturas de madeira, que tem um episódio que o Jonas dorme dentro e tem um episódio que o Helge, velhinho, dorme dentro também. Aquilo ali serve para os caçadores ficarem de madrugada ou à noite, enfim, né, protegidos lá em cima, observando os bichos embaixo, né, na clareira, para eles poderem atirar com maior precisão do que no meio das árvores, né? Então eles ficam de cima, na clareira, observando, e aí, né, na série eles dormem dentro. Na vida real, normalmente tem plaquinhas pedindo para não usar, para não brincar, para não subir, mas na série tudo pode. E uma outra coisa da natureza que também gostamos muito são os lagos, né? Tem um monte de lagos, especialmente aqui ao redor de Berlim. Nós temos 3.000 lagos na região de Berlim e Brandemburgo, que é o estado ao redor de Berlim. Eu acho muito mais agradável em lagos do que o próprio mar, né? Porque existe o mar do norte da Alemanha, só que ele é bem frio, ele é meio violento, ele não é, né, mega agradável, e às vezes os lagos são muito mais aprazíveis, né? Então naquele último verão, onde tudo estava bem na vida de todo mundo em Winden, aparece lá a galera tomando um banho tranquilos e relaxados. Aqui em Berlim os lagos eles não só são mais, né, agradáveis com as questões do clima que o Rodrigo mencionou, como também eles são muito mais facilmente acessíveis, né? Então a gente consegue ir de metrô às vezes, dá pra ir de bike, dá pra ir de tram, dá pra ir de ônibus, né? Dá pra chegar nos lagos de dentro da cidade. E é justamente por isso que a gente tem um outro item aqui bem maluco que aparece na série, que são as pessoas com roupas normais na beira da praia, né? Então nesse mesmo momento, nesse mesmo episódio que aparece o pessoal no lago, eles estão ali, eles tiram aquela roupa normal, o Jonas tá lá com o casaquinho de chuva dele e tal. Ele vai com o casaco de chuva. E aí eles por baixo já estão com calção ou biquíni, enfim, e eles vão pro lago, porque as pessoas aqui elas costumam às vezes no verão ir logo depois do trabalho, com a roupa que já tava do trabalho, vai direto pro lago. Às vezes a pessoa vai pro lago de manhã cedo e depois vai pro trabalho, enfim, as pessoas elas usam roupas normais, né? Totalmente, dia a dia, às vezes tem gente de terno. Sim, a pessoa vai de camisa, gravata, daí ele tira, né, e organiza bem ali em cima da areia ou da grama e vai tomar um banho. Eu não sei se isso não é a nossa perspectiva até, porque quando eu ia, por exemplo, à praia, eu saía para ir pra praia e curtia a praia, então eu ia já todo de calção e tudo mais, né, com todo equipamento de praia. Eu nunca tive essa proximidade, né, com um lugar
Um lugar de balneário para tomar um banho assim dessa forma. Não sei se você se mora aí numa cidade de praia, né? Tem um dia a dia num lugar de praia, age diferente, mas para nós foi uma coisa, e é uma coisa que nos chama muito atenção aqui na Alemanha, né? Na verdade, é só um jeito mais simples de ir tomar um banho, né? Tu vai com a roupa que tu tá e toma banho. E isso nos leva para o nosso próximo item, que às vezes é muito difícil tu programar depois, né? Eu fui trabalhar, mas tá quente, mas eu não vim com a minha sunga branca por baixo e tal. E aí o que as pessoas fazem é justamente ir peladas pros lagos. Isso aparece num dos episódios de Dark, né? A Francisca tá lá boiando, peladona e tal. E ela tava pelada porque ela tava nadando pelada, porque aqui na Alemanha isso é bem comum, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de FKK, que a gente até já falou em outros vídeos, que é a Freikörperkultur, né? Ou seja, a cultura do corpo livre, que é o nudismo. As pessoas simplesmente vão pra natureza, natureza não, as pessoas não costumam caminhar na floresta peladas, mas elas vão pros lagos peladas muitas vezes, né? Isso é bem comum. A Francisca ela não estava sendo ousada nem nada, sabe? É uma coisa bem comum, assim, né? Inclusive em lagos ao redor de Berlim, inclusive no Tiergarten, que é bem no meio de Berlim, tem até uma região ali cheia de gente pelada tomando um sol, por exemplo. Então, bem comum. E ali é um lugar que não tem lago, ali as pessoas estão peladas pegando sol no parque. Saindo um pouco da natureza, indo mais para a área urbana de Winden, né? A gente consegue ver várias cenas da cidade, né, com as construções, os prédios, e eles são todos meio antigos, né, e às vezes eles são meio feiosos, dá uma impressão talvez que fosse na antiga Alemanha Oriental, mas não. A gente vê inclusive numa placa de uma eleição que vai rolar em 86, que é na verdade na Alemanha Ocidental, né, e a Alemanha Ocidental logo também depois do pós-guerra teve que construir um monte de prédios, né, um monte de construções para que as pessoas tivessem onde morar, então tinha um monte de construção de baixa qualidade, né, ou coisas assim, que é o que a gente costuma conectar com a Alemanha Oriental, porque eles fizeram muitos prédios, todos meio parecidos, né? Não só baixa qualidade, como também não tão bonitos, né? Porque não tinha dinheiro para desperdiçar, entre aspas, aqui, em deixar as coisas bonitas, né? Eles tinham que dar a casa para as pessoas que tiveram suas casas destruídas na Segunda Guerra Mundial. Então, na Alemanha inteira, a gente vê esse tipo de prédio bem quadradão, bem cinza, assim, bem sem graça, de certa forma. E mesmo as casas bonitas, né, que os personagens principais moram, também é uma coisa bem comum. Tanto que a gente sabe que essas casas todas da série, elas ficam aqui em algum lugar em volta de Berlim. Infelizmente, a gente não achou nenhuma. Mas a gente tentou, né? Então, a gente sabe que elas ficam aqui em Brandemburgo, bem em volta de Berlim. Elas existem, elas são assim. Isso é bem normal aqui na Alemanha. Tem umas cenas que aparecem, assim, da cidade por cima. Dá pra ver que ela é bem dentro da floresta. E tem uma cena específica que aparece um monte de casinhas, assim, uma do lado da outra, com uma rua estreita, assim, no meio. Aquilo é bem normal, principalmente nas regiões aqui mais bem afastadas do centro de Berlim. É até meio agoniante, porque todas as ruas são meio parecidas, né? Todas as ruas parecem com as ruas dessa cena, então sempre dava uma sensação pra nós que a gente tava quase lá, que a gente ia achar e a gente não achou. A gente procurou bastante para fazer o nosso vídeo de locações de Dark, caso você não tenha visto, só clicar aqui. E essa questão da funcionalidade das construções também é aplicada nas escolas, no prédios públicos ou no prédio de escolas, porque teve a geração do Baby Boomer, né? A galera que nasceu depois da guerra, nasceu um monte de gente, né? Um monte de crianças, então precisou construir muitas escolas. E elas todas foram construídas com vários elementos em comum, assim, de uma forma meio produzida em massa. Então, por mais que elas não sejam exatamente iguais, tem vários elementos que são muito parecidos. Por exemplo, as janelas amarelas, de metal, né? E daí então, são cercadas por uma construção, né, mesmo de concreto. É uma coisa que tu acha em muitas cidades até hoje. E dentro das casas a gente também tem um monte de semelhanças aí com a série, claro, na parte que eles estão em 2019 e 2020, com os dias de hoje, né? Uma coisa que marcou muito a gente é que várias das casas têm muitos itens que foram claramente comprados na IKEA, né? É uma loja enorme que tem de móveis aqui na Europa, tem nos Estados Unidos, tem em vários lugares e tal. Eu acho que não tem no Brasil ainda. E dá pra ver, a gente reconhece os itens porque a gente tem igual, né? Isso é uma coisa bem comum aqui na Alemanha. Tipo, esse móvel aqui atrás, a gente já viu em 200 casas de pessoas que a gente já entrou aqui ao longo dos anos. É verdade. E eles vendem tudo, né? Então, às vezes a gente nota que é tipo, esse é o talher da IKEA, sabe? Esse é o talher da IKEA, esse é o prato da IKEA, esse é o lençol da IKEA, é verdade. Esse é o travesseiro. Inclusive, próximo item é o travesseiro, porque os alemães, eles gostam muito mais de um travesseiro estilo quadrado, né? Em vez do brasileiro que a gente usa mais o retangular, assim, que eu prefiro muito mais, inclusive. Eu não gosto de travesseiro quadrado, mas aqui na Alemanha é mega popular, mega comum, assim, muitas pessoas usam mesmo. Aqui é o tradicional. Porque nem no Brasil a gente pensa em travesseiro, pensa em retângulo mais ou menos pequeno, né? Aqui eles pensam em travesseiro, pensam num quadradão desse tamanho, assim.
E aparece bastante na série também. E é uma coisa que, felizmente, a gente já sabia que era assim aqui. Então, quando a gente se mudou, a gente trouxe os nossos travesseiros do Brasil. Porque lá em 2014 não era tão fácil de achar travesseiro retangular. Hoje tem até pra bem vender fácil. aqui. Da própria IKEA tem vários. É verdade. Só não é tão popular, eu acho. Né? Eu acho que os alemães gostam do quadradão. O nosso item número 10 aqui é mais um desses que dá pra ver em todos os episódios. E é uma coisa também que já gerou bastante dúvida aqui nos comentários deste canal. Verdade. Que é sobre as alianças de casamento na mão direita, que a gente também usa, e é assim que se usa aqui na Alemanha. Tradicionalmente, os casais casados usam aliança na mão direita. Simples assim, não tem muito mistério, né? É uma questão social, assim, um padrão, né? Que a gente meio que adota sem considerar por quê, até porque não faz tanta diferença, né? E uma coisa também que é bem comum aqui, na verdade, é a comida alemã, né? Se consome muito na Alemanha, e dá pra perceber, não aparece muito, na verdade, as pessoas comendo na série, estão né? Estão muito ocupadas passando perrengue. Exato, eles estão sempre sofrendo, aquela cara, né, de dor, assim, mas enfim, às vezes eles aparecem comendo, e aí, por exemplo, quando o Michele é pequeno e lá vai a Inês fazer um sanduba pra ele, ela pega um pão que é muito alemão, porque não é um pão de forma, que a gente tá mais acostumado no Brasil de comprar o pãozinho de forma, é um daqueles pãozinhos que são meio arredondados, são meio assim, é bem mais escuro também, né? Ele é um pão, não é um pão branco, e isso é o tipo de pão que os alemães gostam muito e é absurdamente popular, assim. E aí também um dos poucos momentos que as pessoas não estão sofrendo e elas podem comer em paz é o último café da manhã dos Nielsen juntos, antes do Michele sumir, que tem ali vários elementos na mesa deles que são bem tradicionais do café da manhã da Alemanha. E aquilo ali é o que normalmente a gente vê quando a gente toma café com alemães. Com um erro muito grave que eu percebi, que não tem nem ovo cozido, porque ovo cozido é quase, né, é obrigatório, assim, deve ter uma lei, assim, que tem que ter ovo cozido no café da manhã da Alemanha, e não vi nenhum ovo cozido. Mas eu acho que o ovo cozido é mais consumido nos cafés da manhã no final de semana, quando tem mais tempo e tal, pra comer e tudo mais, e aquilo ali era um café da manhã durante a semana, que eles estavam indo pra aula, estavam indo trabalhar e tal. Pois é. Deixa aqui nos comentários, explica pra nós. Eu não sei, se você mora com alemão, diz aí quantas vezes por semana ele come ovo cozido de manhã. E tem um prato que nos surpreendeu bastante por ser alemão, que é quando a Inês, ela prepara pro Michele uma torrada, né? Eu vou te fazer aqui um Toast Hawaii, uma torrada Havaí, e realmente é um prato alemão. Teve um chefe de televisão que inventou isso na década de 50, então é uma torrada, né? Tu tem a torrada, coloca um presunto, coloca o abacaxi, coloca queijo em cima com uma cereja, e aí tu coloca no forninho pro queijo derreter, e este é a torrada Havaí. Se você quiser que o Alemanizando aqui faça a receita da torrada Havaí, um dos meus vídeos de culinária, pode deixar nos comentários também, mas eu nunca tinha ouvido falar deste belo sanduíche, e aparentemente é de fato uma comida alemã, por incrível que pareça. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes de Dark, e no momento que eu vi ela fazendo, eu pensei, que gororoba que é é essa isso? que essa mulher tá inventando? Mas tamo aí, né? Ainda que no mundo das refeições, a gente tem num dos episódios a festa de 25 anos de casado dos Nielsen, e tem uma mesa fantástica lá, cheia de bebidas, e todas as bebidas estão fora do gelo. Sim. Vinho fora do gelo, cerveja fora do gelo, refrigerante fora do gelo, espumante. Água fora do gelo, espumante fora do gelo. Porque é assim, né? Bebida gelada não é uma coisa comum aqui na Alemanha, é comum, sim, ir num lugar e tá tudo fora do gelo pra consumo. As pessoas não se importam tanto, né, no Brasil, até porque é muito mais quente no Brasil, né, então a gente se preocupa mais com isso, mas aqui eles não se dão bola, inclusive, né, é verdade que se toma cerveja quente na Alemanha, normalmente não é quente, né, ela, no mínimo vai na geladeira, mas ela é difícil ou quase impossível achar uma estupidamente gelada, assim como no Brasil. E uma das pistas que tem na série que nos mostra que ela foi de fato gravada ao redor de Berlim é que a cerveja que tem nessa série é uma cerveja chamada Brüllo, que é uma cerveja artesanal feita aqui em Berlim. Então a gente percebeu na segunda vez que a gente disse, a cerveja que eles estão bebendo é uma cerveja berlinense. Aí está uma pista muito interessante. E uma outra coisa que é tão alemã quanto cerveja quente é respeitar o sinal. Não é mesmo? É mesmo. O sinal aqui, o sinal do trânsito, rot ist rot. Vermelho é vermelho. Vermelho é vermelho. Se tá vermelho, não importa se tá exatamente naquela mesma situação que o Jonas tá no primeiro episódio, quando ele tá no meio da floresta, no meio da noite, parece ser bem tarde, não tá vendo um carro a 200 mil quilômetros de distância, e ele para com a bike dele e espera o sinal ficar verde no cruzamento, por mais que nada esteja acontecendo, nem os pássaros estão se movimentando. Isso é uma coisa bem alemã, é um pouco engraçado pra nós, né? Mas é legal, assim, a gente se sente muito seguro atravessando a rua aqui em geral por causa disso até. E agora indo pra reta final aqui da nossa listinha, né, mudando um pouco de assunto, é a desconfiança dos alemães com a energia nuclear, né? Especialmente depois de Chernobyl, na verdade, o mundo inteiro ficou muito mais desconfiado, né? E aqui na Alemanha começaram a ter muitas campanhas contra a energia nuclear. Inclusive o Mads Nielsen, né? Que a gente vê ele com um moletom, com a campanha, né, anti-energia nuclear, que é um solzinho feliz, que tu vê até hoje, inclusive pela Alemanha, assim, né? Tem stickers por aí. Adesivo, bandeira. Ainda existem campanhas, né, contra a energia nuclear aqui na Alemanha.
E isso nos leva para o nosso último ponto aqui, que é justamente o fato de a AKV estar fechando em Vinden na segunda temporada de Dark, né? Tem toda essa história girando em torno do fato de que a usina nuclear vai fechar. Inclusive, se você assistiu aí Dark legendado, né, com o áudio original em alemão, tu deve ter notado que eles ficam falando AKW, AKW, AKW. E AKW é uma sigla que significa Atomkraftwerk, né? Ou seja, uma usina nuclear. Literalmente, uma usina atômica. E esse tópico entra muito bem aqui no nosso vídeo, porque assim como em Dark, aqui na Alemanha a maior parte das usinas nucleares estão fechando. Desde o desastre lá em Fukushima, 8 diferentes usinas nucleares já fecharam as portas para sempre aqui na Alemanha por causa disso. E até 2022, todas as restantes vão ter que ter fechado também, né? Então eles vão substituir por outros tipos de energia. Então essa questão de cidades que giram em torno das usinas nucleares e o que fazer depois é uma coisa bem alemã, é uma discussão bem alemã. Então essa foi a nossa listinha, espero que você esteja tão empolgado com a última temporada de Dark como a gente está. Infelizmente a Netflix não nos deu a barbada de nos mostrar, né, a série antes dela sair, como vários canais legais aí que falam de cultura pop. Puxa, Netflix, me nota! Puxa, Netflix, a gente fez aí uns vídeos tão legais de Dark, vocês poderiam ter nos notado. Porém, não tem problema, a gente vai ver com vocês e a gente vai se empolgar com vocês e eu mal posso esperar pra amanhã, pro fim do mundo. Espero que não seja o fim do mundo de verdade, né? Ficamos no aguardo. Não esquece também que a gente tem outros 2 vídeos de Dark, a gente tem 20 fatos sobre Dark e a gente tem locações de Dark, a gente mostra pra vocês onde é que é a caverna e tudo mais, todas essas coisas. E se Dark também te fez se interessar muito mais pela cultura alemã, né? Pela Alemanha em si, o nosso canal é isso, gente. Então se inscreve aí, vê todos os vídeos, dá like em todos eles, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau! Até amanhã, ou não, se o mundo acabar.